Capítulo 6. Os tipos de pensamentos. Os pensamentos dialéticos, antidialéticos e essenciais. As classes de raciocínio simples unifocal, complexa multifocal, indutiva, dedutiva e abstrata utilizam os tipos de pensamentos para se expressar, se expandir ou se contrair. Os tipos ou formas de pensamento são, portanto, um importante mecanismo de construção do eu. Usá-los, inteligente ou desinteligentemente, traz uma série de consequências para a criatividade, solução de conflitos, capacidade de reação, qualidade das relações sociais e intrapsíquicas. Algumas pessoas, inclusive intelectuais, podem estranhar a afirmação de que os pensamentos têm formas distintas. Imaginam que só existe um tipo de pensamento para ler, escrever, falar, se expressar. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, há três tipos de pensamentos: o pensamento essencial, o dialético e o antidialético. Aqui mora uma das clássicas armadilhas que deformam a estruturação do eu. Professores transmitem milhões de informações para que seus alunos aprendam a pensar, mas raramente tiveram a oportunidade de pensar sobre o material básico fundamental da educação, o próprio pensamento, que é classes, tipos e natureza. E o resultado do processo educacional, o eu. Nesse processo, as chances de o eu não ser bem formado são grandes, de não conhecer seus papéis vitais, são maiores ainda, e de não saber como intervir no seu psiquismo e nas relações socioprofissionais também. Em minha opinião, a educação do século XXI exige essas respostas. Brilhantes teóricos da psicologia, como Freud e Jung, usaram o pensamento como produto pronto para produzir conhecimento e desenvolver teorias sobre o processo de formação da personalidade, dos transtornos psíquicos e de aprendizagem. O que atualmente vem contemplar e atualizar essas e outras teorias é o estudo do processo de construção de pensamentos, sua natureza e formas. Quais são os limites, alcances e validade do conhecimento? Não estou me referindo ao levantamento de dados, análise e metodologias da pesquisa. Refiro-me aos fenômenos que edificam o conhecimento na mente do pesquisador, a validade desse conhecimento e as armadilhas que ele encerra. O pensamento expressa a verdade? Essa é uma grande questão. E o que é a verdade? Essa é outra grande questão. O conhecimento que um psicoterapeuta produz sobre um paciente é a matéria-prima do próprio terapeuta ou do paciente. A psicologia é uma das mais belas ciências, mas faltou estudar os tijolos básicos que alicerçam a sua complexa produção de conhecimento, que são os próprios pensamentos. Errar nessa área é facílimo. Perdi a conta de quantas vezes me perguntei: como penso? O que penso? Que fenômenos constroem os pensamentos? Qual sua natureza e validade? Perdi a conta de quantas vezes fiquei confuso e me senti apenas um pequeno aprendiz com sede de conhecimento sobre o conhecimento. Foi e tem sido uma bela aventura. A melhor maneira de tratar o nosso orgulho não é tentar ser humilde, mas descobrir nossa ignorância. A humildade só é consistente com o reconhecimento concreto de nossa pequenez. Tive belas noites de insônia nesses 30 anos de produção teórica. Usamos a exaustão uma matéria-prima que desconhecemos. Pais usam o pensamento como ferramenta fundamental para educar de acordo com a sua cultura, religião, código de ética, experiência de vida. Executivos usam o pensamento para conhecer sua empresa, as limitações e vantagens competitivas dos seus produtos.
o potencial dos funcionários. Mas provavelmente nenhum nem outro usa o pensamento para desvendar o próprio pensamento. Doutores defendem teses, professores ensinam seus alunos, todos usam a cada instante os pensamentos. Mas sua natureza é real ou virtual? São produzidos de maneira pura ou sofrem inúmeras contaminações? Os pensamentos são confiáveis ou inconfiáveis? Podem ser usados para fundamentar a verdade ou são destituídos de realidade? O eu incorpora a essência intrínseca do objeto pensado ou vive numa solidão insuportável? Questões vitais. Embora este capítulo estude as formas ou tipo de pensamentos e no posterior a natureza deles, gostaria de me antecipar e dizer que os pensamentos conscientes não são reais ou concretos, mas virtuais. Usamos os pensamentos como uma alta taxa de confiabilidade, um status que eles não merecem. Eles, por incrível que pareça, não incorporam a realidade do objeto pensado. Além disso, são produzidos com múltiplas contaminações e por isso jamais poderiam ou deveriam servir como matéria-prima para fundamentar a verdade irrefutável. Afirmo, portanto, que tanto intelectuais como iletrados, tanto escritores como críticos literários, tanto professores como alunos, tanto líderes religiosos como fiéis, tanto psiquiatras como pacientes usam frequentemente o pensamento sem conhecer as inumeráveis armadilhas na sua forma, natureza e construção. Todos nós cometemos erros finos e grosseiros sem o saber. Nenhum cozinheiro de bom senso usaria matérias-primas que desconhece para fazer seus pratos. Mas o eu, como cozinheiro da mente humana, desconhece as matérias-primas que utiliza para julgar, criticar, excluir, se irritar, dialogar, entender, sofrer, amar. Por desconhecer os instrumentos de navegação da aeronave mental, o eu tem possibilidade de ser um piloto imaturo. E por desconhecer as matérias dos nutrientes psíquicos, tem possibilidade de ser um mau cozinheiro de conhecimento. Exemplo, o orgulho. Uma celebridade pode achar-se acima dos mortais, apenas porque está em evidência social. Um político pode acreditar que é dotado de poder apenas porque está na liderança social. Um multimilionário pode se considerar autossuficiente, achar que pode comparar o que quiser e que não precisa de nada nem de ninguém. Todos foram traídos pela sua superficialidade intelectual, por desconhecer que os seus pensamentos que financiam seu orgulho são irreais, produzidos por mecanismos que eles não controlam e contaminados por uma série de variáveis inconscientes. Só temos a tendência de ser deuses por desconhecermos o funcionamento da mente que nos torna humanos. Se há uma área do conhecimento que pode mudar o modo como interpretamos a existência e enxergarmos a nós mesmos, é o processo de construção de pensamentos. Estudá-lo é fundamental para entendermos outro processo, o processo de formação de pensadores. Um pensador que pensa como pensa entenderá que as diferenças nos alicerces do psiquismo entre ricos e miseráveis, religiosos e ateus, intelectuais e alunos são mínimas. As formas de pensamento. O pensamento dialético e o antidialético são as duas formas fundamentais de pensamento conscientes. Cada um deles tem múltiplas subformas. Eles representam a matéria-prima primordial das mais variadas classes de raciocínio, das simples para as complexas, das dedutivas para as indutivas, das lógicas para as abstratas. Os pensamentos dialéticos e antidialéticos são tijolos do conhecimento. Todo o conhecimento que produzimos sobre nós mesmos, nossos medos, angústias, prazeres, intenções, segundas intenções e sobre o mundo social, nossos filhos, amigos, atividades profissionais, bem como sobre o nosso corpo e sobre o universo físico, é expresso através dos pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos. Há outro tipo fundamental de pensamento, o essencial.
Ele é inconsciente e está na base da formação do pensamento dialético e antidialético. Na realidade, ele é o primeiro resultado da leitura da memória, quando o gatilho da memória abre uma janela no córtex cerebral e posteriormente o eu ou o fenômeno do alto fluxo a ler. O primeiro resultado, que ocorre em milésimos de segundos, não é a produção do pensamento dialético ou antidialético, mas a do pensamento essencial. Antes de surgir um pensamento consciente que expresse medo ou alegria, lucidez ou estupidez, aparece o pensamento essencial, que é inconsciente. O dialético e antidialético, como estudaremos, são virtuais, e o virtual não pode surgir ao acaso. Ele tem de ser produzido por uma base real, e essa base é o pensamento essencial. Como o mundo dos pensamentos é um assunto que geralmente suscita dúvidas, até mesmo quando dou aulas para alunos de pós-graduação, usarei uma metáfora que pode ser reveladora para explicar as formas de pensamentos. Imagine uma pintura contendo árvores, lago, casa e montanhas. O que representam nela os pensamentos essencial, dialético e antidialético. O pensamento dialético é a descrição do quadro e o antidialético é a forma das árvores, as dimensões e cores do lago, o estilo arquitetônico da casa, a anatomia das montanhas. Todo discurso, tese, síntese sobre o quadro representa a classe dos pensamentos dialéticos. O pensamento antidialético, por sua vez, representa o corpo das imagens que contemplamos sem a descrição. É a arquitetura que agride e encanta os olhos, as nuances, as linhas gerais, o pano de fundo. Lembre-se que o pensamento dialético é menos complexo e profundo que o antidialético. Ambos são as duas formas de pensamento consciente. E o pensamento essencial, inconsciente, como é representado no quadro? É o pigmento da tinta. Todas as moléculas e átomos que foram pinceladas e impregnados na tela. A tela representa a psique, ou mente. O pensamento essencial gera o dialeto e o antidialético. O que são e como se formam os pensamentos conscientes? O pensamento dialético é produzido na infância através do processo de mimetização ou cópia sistemática dos símbolos da linguagem. Por isso, pensamos a semelhança de uma voz inauditível. O fenômeno RAM tem de arquivar milhões de palavras para formar milhares de janelas da memória MOOC. O eu, paulatinamente, começa a utilizar os símbolos sonoros arquivados e aplicá-los nas mais diversas situações tempo-espaciais. Desse modo, a criança começa a pensar dialeticamente em seu psiquismo e pouco a pouco coordena o aparelho de fonação para se expressar verbalmente. Esse aparelho se torna um mero instrumento para canalizar a complexa produção dialética de pensamentos. Como o pensamento dialético é formado de um jogo de símbolos linguístico-lógico e, portanto, reproduzíveis, tudo que se relaciona a ele tem também de ser um jogo de símbolos. Caso contrário, neutraliza-se a compreensão. Por isso, os textos de leitura, o diálogo interpessoal, as atividades profissionais, a condução de um carro, a operação de um computador são tramas lógicos de símbolos. E as pessoas sem audição? Como se forma nelas o pensamento dialético? A sistematização do simbolismo ocorre pela linguagem dos sinais ou linguagem de Libras. Aprender a ler é aprender a linguagem dos símbolos. Interpretar a leitura é outra história. Depende de uma abertura muito maior de janelas da memória e entra na esfera do pensamento antidialético, a mais complexa forma de pensar. Há pessoas que repetem informações como computadores, parecem notáveis, mas são ingênuas, não interferem, não enxergam além dos fatos, nem têm qualquer flexibilidade para lidar com situações novas.
sabe pensar dialeticamente, mas não antidialeticamente. O pensamento antidialético, diferentemente do dialético, surge espontaneamente no psiquismo, sem a necessidade de intervenção educacional. A educação, entretanto, pode enriquecê-lo ou contraí-lo. Infelizmente, como veremos, normalmente o contrai. O pensamento antidialético, como o próprio nome indica, é antilógico, antilinguagem, antissimbólico. É o pensamento que alicerça as múltiplas formas de imaginação, percepção, intuição, abstração, indução, análise multifocal. Todos os pensamentos mais complexos precisam ter elevadas doses de pensamento antidialético, embora eles nunca se expressam adequadamente no palco da linguagem. Esse palco pertence ao pensamento dialético. As palavras não traduzem com justiça os conflitos e a dor psíquica. Por isso, não é simples o tratamento psicoterapêutico. O paciente tem de traduzir o intraduzível. O senso comum sabe que 1000 palavras não traduzem uma imagem. O pensamento dialético surge no útero social, mas o antidialético já está presente na mente do feto. Não há ainda imagens mentais, mas há um rico imaginário, induzido e estimulado através das leituras das janelas que contêm as experiências fetais. Quem lê essas janelas? Como vimos, os dois fenômenos inconscientes, que é o gatilho da memória e o alto fluxo. Quando a criança nasce e começa a ter contato com o mundo das imagens físicas, o pensamento antidialético começa a ser exercitado e estimulado por elas. Por isso, nosso imaginário se traduz frequentemente por imagens mentais. Através do pensamento antidialético, imaginamos o futuro, resgatamos o passado, construímos personagens nos sonhos. E as pessoas com deficiência visual total pensam por imagens? Elas também possuem um riquíssimo imaginário, embora este não seja estimulado pelas imagens físicas. O imaginário delas é fluido, multifocal, multiangular, surpreendente. Algumas pessoas cegas referem-se que até sonham colorido, sem nunca ter contemplado uma cor. Sua produção de pensamento antidialético pode ser mais rica do que os que têm a visão preservada, devido à poluição visual que estes são submetidos. Hoje em dia, o excesso de imagens produzidas pela TV e pela internet pode comprometer muito a criatividade. Artistas plásticos, escultores, ficcionistas costumam ter uma rica produção de pensamentos antidialéticos para produzir sua arte, mas nem sempre dialética. Por isso não é comum que sejam bons oradores. Pessoas tímidas, devido à sua introspecção, também têm frequentemente uma razoável produção de pensamentos antidialéticos, mas diante de plateias, ocorre uma contração na produção dialética. Um pensador. Toda vez que falamos, discutimos, escrevemos, estudamos, estamos usando o mais lógico e bem formado dos pensamentos conscientes, o dialético. Embora seja o mais manipulável, não é o mais amplo e complexo dos pensamentos conscientes. O processo de formação de pensadores exige a utilização não apenas do pensamento lógico dialético, mas em destaque o antilógico e antidialético. A matéria-prima que difere mentes comuns de mentes brilhantes é o pensamento antidialético. Os pensadores, ainda que não tenham estudado as formas de pensamentos conscientes, aprenderam a usar intuitivamente o pensamento antidialético para enxergar por múltiplos ângulos os fenômenos que presenciavam, bem como para questionar-se os paradigmas e as verdades científicas. Enfim, usaram-no
para desenvolver o raciocínio multifocal, indutivo, dedutivo e abstrato. Como é difícil explicar o pensamento antidialético, sua sofisticada imaginação, pois a explicação é frequentemente dialética, não poucos desses pensadores foram taxados de loucos, insanos, estranhos. Einstein não brilhou como aluno nem como professor universitário. Suas notas, sem destaque, e sua oratória frágil eram expressões solenes das dificuldades de produção dialética. Foi trabalhar numa firma de patentes para sobreviver, um lugar que poderia ser um cemitério para sua inteligência. Mas algo que certamente já havia se iniciado antes aconteceu naquela firma de patentes. Ali ele foi perturbado, instigado, provocado pelo pensamento antidialético. Seu eu exercitava continuamente essa forma rebelde e transgressora de pensamento, embora não tivesse conhecimento científico dela. Saía das suas raias do pensamento linguístico e via-se sentado num raio de luz observando o que acontecia com o tempo e o espaço. Loucura? Sim. Loucura de um eu que libertou sua imaginação. Insanidade de um pensador. Não é sem razão que ele intuitivamente acertou ao dizer que é mais importante a imaginação do que a informação. Quem usa excessivamente o pensamento dialético tem grande chance de repetir conhecimentos, aplicá-los, mas raramente de criá-los. Professores, executivos, arquitetos, psicólogos, médicos, que são demasiadamente lógicos, dialéticos, contraem sua criatividade. Veem o mundo unifocalmente e não multifocalmente. Libertar o imaginário é essencial em todas as atividades profissionais, até nos romances. Casais excessivamente lógicos começam com beijos e flores e terminam digladiando-se num fórum. É provável que Einstein, logo após ter se formado, tivesse, em termos quantitativos, menos cultura de matemática e física do que a maioria dos físicos e matemáticos da atualidade. Não é a quantidade de tijolos que determina a beleza e sofisticação de uma construção, mas inventividade de um engenheiro ou arquiteto. Com 27 anos, ainda imaturo, o jovem Einstein produziu os pressupostos básicos da teoria da relatividade. Os erros da educação mundial. Usando a metáfora da pintura, o eu não sabe exatamente como ler a memória, como os pigmentos de pintura emocionais, intelectuais, pensamentos essenciais, são formados e como o pensamento dialético e o antidialético são construídos a partir deles, pois são processos completamente inconscientes. Apesar disso, manipula com uma destreza incrível fenômenos que estão além dos seus limites de compreensão. Um exemplo: tente sair de olhos vendados de onde está, e sem nenhum apoio, procure encontrar a casa de um amigo que está no bairro do outro lado da cidade. Realize essa tarefa sem esbarrar em nenhuma parede, carro ou pessoa, uma tarefa quase impossível. Mas então, como entrarmos na cidade da memória, que é mais complexa que todas as cidades juntas? E encontrarmos os endereços em bairros tão distintos dos tijolos que constituem nossos pensamentos? E como juntamos e reorganizamos estes tijolos em frações de segundos? Só não fica deslumbrado com essa cadeia de fenômeno quem nunca desenvolveu um raciocínio abstrato mínimo para penetrar em camadas mais profundas da sua mente. Quem se arriscou a entrar em seu psiquismo ficará assombrado com a complexidade existente. Terá vontade de conversar com as pessoas nas ruas, explorar seu imaginável mundo psíquico. Enxergarão que os mendigos, os doentes mentais, os anônimos sociais são seres humanos fascinantes, planetas incríveis a serem explorados. Você tem essa vontade? Apesar de ter dezenas de milhares de leitores e ser publicado em muitos países, jamais perdi essa vontade.
Acho que cada ser humano esconde segredos admiráveis, mesmo quando tropeça, claudica e recua. Escrevi o livro O Vendedor de Sonhos com essa perspectiva. Conta a história de um multimilionário que perde tudo e sai à procura de si mesmo. Nessa trajetória, ele encontra os miseráveis da sociedade e fica simplesmente deslumbrado com cada um deles. As mídias estão doentes, pois exaltam uma minoria em detrimento da complexidade da grande maioria. Induzem à formação de um eu que se deprecia, perde a própria órbita e se torna facilmente manipulável. Os ditadores precisam do culto à celebridade, mas uma sociedade saudável precisa de mentes livres. As escolas viciam o eu na construção dos pensamentos dialéticos. A educação mundial, por desconhecer os mecanismos de formação do eu e as formas do pensamento, vicia a mente das crianças com o mais pobre e restritivo deles, o pensamento dialético. Ainda que seja importante para desenvolver o raciocínio lógico, realizar provas, se comunicar. É possível que, se não trabalharmos a inteligência das crianças, elas percam a ousadia, percam a criatividade e até a espontaneidade. Muitos pais têm orgulho de falar sobre a imaginação e rapidez de raciocínio de suas crianças pré-escolares, mas com o passar do tempo silencia sobre elas. Não veem mais sua notoriedade. Já observaram esse triste filme? Esses pais não notam que está correndo uma contração do pensamento antidialético e uma substituição pelo dialético, diminuindo o imaginário. O eu controlado pela agenda escolar lógico-dialética, em especial a partir do ensino fundamental, asfixia o desenvolvimento das habilidades que são produzidas pelo pensamento antidialético e pelo raciocínio multifocal abstrato, como a ousadia, o altruísmo, a flexibilidade, a autoconsciência, a resiliência. É uma perda irreparável. Em tese, os professores e diretores de escolas não têm culpa desse processo. A culpa é das políticas educacionais que produzem uma grande curricular engessada, que desconhece a multifocalidade e multiangularidade das formas do pensamento e as classes de raciocínio. Como objetivo de preparar seus alunos para receber um diploma e exercer uma profissão, eles utilizam o pensamento mais manipulável, formatado, fácil de examinar e fácil de reproduzir nas provas. Os mecanismos de formação do eu ficam em segundo plano. Claro que se deve transmitir as informações com maestria, ensinar as matérias fundamentais e preparar bem os alunos para uma profissão. Mas jamais deveríamos abrir mão das técnicas pedagógicas que estimulam a formação do eu imaginativo, criativo, livre, generoso, capaz de dar respostas originais em situações estressantes. Educar é, em primeiro lugar, formar um ser humano, em segundo, um profissional. Quem inverter essa ordem poderá comprometer o futuro da humanidade. E quantas escolas na Ásia, na Europa, América, África e Oceânia a invertem? Seus melhores alunos da classe nem de longe garantem o sucesso emocional, intelectual, social e profissional, pois são necessárias habilidades antidialéticas. Quem educa o pensamento antidialético pode formar não apenas um ser humano saudável e inteligente, mas também um profissional brilhante. O pensamento antidialético é uma fonte de produção de novas ideias, um manancial para a construção até do pensamento lógico-dialético. Os professores devem se preparar didaticamente, reciclar seu conhecimento e teatralizar sua fala para poder encantar seus alunos, abrir as janelas da memória deles e provocar sua capacidade de concentrar e assimilar o conhecimento dialético.
mas é preciso avançar. A seguir, enumerarei 10 técnicas psicopedagógicas que são passíveis de serem aplicadas em sala de aula para estimular a produção do pensamento antidialético e expandir as melhores classes do raciocínio. Primeiro, estimular o debate de ideias e aplaudir as opiniões e as expressões do pensamento de cada aluno. A participação é tão ou mais importante do que o acerto das respostas. Segundo, interromper por 5 a 10 minutos a aula circular, uma vez por semana, e contar um capítulo da história existencial dos professores. Falar das dificuldades, perdas e aventuras que viveram. Antes de serem mestres de uma área, os professores devem ser mestres da vida. Terceiro, contar as histórias dos pensadores durante sua produção de conhecimento, sua paixão pela ciência, rejeições e ousadias. Quarto, estimular os alunos a contarem suas histórias, pelo menos aquilo que for possível. As 3 técnicas acima contribuem para construir uma plataforma de janelas Liggett na memória MOOC, que estimula a produção do pensamento antidialético, que promove o processo de formação do eu e alicerça o desenvolvimento da sociabilidade e da resiliência, que é a capacidade de administrar perdas e frustrações. Todo esse processo melhora indiretamente o rendimento intelectual dos alunos. Quinto, transmitir o conhecimento, pelo menos em alguns momentos, de maneira lúcida e colocar música ambiente em volume baixo na sala de aula para diminuir os níveis de ansiedade e estimular o prazer de aprender. O conhecimento assimilado com tempero antidialético e emocional é arquivado de maneira privilegiada. Sexto, ensinar usando metáforas, imagens, ambientes, paralelismos. 7. Estimular o eu dos alunos a proteger a emoção, ensiná-los a se doarem sem esperar excessivamente o retorno e a entender que por detrás de uma pessoa que fere, há alguém ferido. 8. Estimular o eu deles a gerenciar seus pensamentos, ensiná-los a pensar antes de reagir e a expor e não impor as suas ideias. Incentivá-los a olhar os fenômenos físicos, psíquicos e sociais por múltiplos ângulos, para ultrapassar os limites do raciocínio unifocal e desenvolverem um raciocínio complexo multifocal. 10. Estimulá-los a pensar como espécie, através do exercício de se colocar no lugar dos outros. É uma forma excelente de pensamentos antidialéticos que financia os alicerces mais notáveis do raciocínio complexo, multifocal, indutivo e abstrato. Essas técnicas, se exercitadas sistemática e cotidianamente, revoluciona o microcosmo da sala de aula, abre o leque da inteligência dos alunos e estimula um processo de formação de intelectos brilhantes. Os educadores têm o futuro da humanidade em suas mãos. As crianças e os jovens têm a possibilidade de lavrar o solo de suas mentes através de uma educação dialética, antidialética profunda, para que eles desenvolvam um eu capaz de gerenciar a ansiedade, filtrar o estresse e ser altruísta para não adoecerem e serem tratados pelos psiquiatras, psicólogos, para não cometerem crimes e serem denunciados pelos promotores, para não amarem guerras e serem arregimentados pelos generais. Como psiquiatra e pesquisador da mente humana, considero os professores tão fundamentais que me curvo diante deles. Não é exagero dizer que sem a educação e sem os educadores, nossos oceanos emocionais não teriam porto.
Nossas primaveras sociais não teriam flores e nossas aeronaves mentais não teriam plano de voo. A educação familiar é igualmente fundamental no processo de formação de mentes saudáveis, mas estou particularmente preocupado que nessa sociedade altamente ansiosa e consumista, a grande maioria dos pais não estejam conseguindo transmitir seu capital intelectual emocional para seus filhos. Transferir esse capital é transferir experiências existenciais básicas para a próxima geração. É transmitir janelas light poderosas no psiquismo dos filhos que contenham ousadia, superação, garra, resiliência, autonomia para desenvolverem um eu saudável e inteligente, capaz de sair da esfera de proteção de seus pais e construir sua própria história. Para realizar essa transferência, os pais deveriam mudar sua agenda dialética, deixar de ser apenas um manual de regra de comportamento e se transformar num manual de vida e de educação antidialética. Deveriam cruzar seus mundos, falar das suas lágrimas para os filhos, aprender a chorar a deles. Deveriam abrir os textos da sua existência e falar das suas perdas, angústias e dificuldades para seus filhos entenderem que drama e comédia, sucesso e fracasso fazem parte da historicidade de cada ser humano. Para que conseguem transferir apenas sua herança e seu sucesso social e não seu capital intelectual e emocional, tem grandes chances de gerar filhos com um eu imaturo, inseguro, destituído de ousadia e flexibilidade, que se tornarão dissipadores do seu sucesso e torradores da sua herança. O capital financeiro e o sucesso não têm grande durabilidade, mas o capital das ideias se renova ao longo da existência, cria raízes diante das tempestades e sobrevive a elas.